Com alegria, novamente aqui nos encontramos para, diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, levar a todos e a todas, telespectadoras e telespectadores, a mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Somos todos viventes e de passagem por esta vida, rumo à eternidade. Sem dúvida nenhuma, nossa pátria eterna será a outra vida. Aqui apenas de passagem, o nosso destino definitivo é a outra vida. Aqui devemos passar por lutas e realizações e procurarmos sempre fazer e realizar boas ações, boas obras, para merecermos um dia, quando partirmos desta vida, a felicidade eterna. Sermos bons e vivermos a mensagem de Cristo Jesus, aquilo que lemos na palavra de Deus, quando Cristo Jesus já foi aqui ventilado e falado mais de uma vez. Quando Jesus Cristo, na quinta-feira santa, celebrou a Santa Missa, ele disse claramente, o que é que ele falou? Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, porque antes de Cristo não valia o amai-vos, valia a vingança, valia o ódio, valia o rancor. Se alguém me prejudicou, eu devo também prejudicá-lo, devo também fazer mal. E antes de Jesus Cristo ascender, subir aos céus, o que é que Jesus diz? Está claramente em São João, capítulo 15, versículo 17. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, é isso e para isso que Cristo Jesus quer que nós passemos alguns anos aqui, nesse planeta pequeno Terra, e fazermos o bem e merecermos um dia a eternidade, e a eternidade feliz. Infelizmente, o que é que nós encontramos? Muito ódio, muito rancor, muita violência, muitos assaltos, muitos roubos, e as cadeias se enchendo, e os cemitérios também cada vez se enchendo mais. Por exemplo, só em Santa Catarina, desde janeiro até ontem, houve 26 feminicídios, ou seja, companheiros ou esposos que antes amavam, queriam bem as suas esposas, as suas companheiras, e de repente há um revertere, há uma mudança completa, um ódio. Por quê? Porque o coração é um coração empedernido, como diz Cristo Jesus. Não é mais um coração de carne, mas é um coração de pedra. Não é esta a vontade de Deus, não é essa a vontade de Cristo Jesus. E por causa do ciúme, quantas esposas ou companheiras são barbaramente trucidadas, são assassinadas cruelmente. Não é esta a vontade de Deus? Então, em vez de haver o amor, nós encontramos a violência nos lares, a violência no trânsito,
a violência nas repartições, a violência no futebol, a violência nas comunidades, a violência em partidos políticos, um querendo mais do que o outro. E, infelizmente, temos as guerras com tanta maldade, tanta morte de inocentes. E Cristo Jesus deu a sua vida, o Filho de Deus, veio ao nosso encontro, aqui nasceu a semelhança de uma pequena criança, foi concebido a Miriam, ou seja, Nossa Senhora, essa jovem judia, concebeu por ação, por obra do Espírito Santo, e essa criança foi se desenvolvendo, foi crescendo, tornou-se adolescente, jovem, chegou à idade de 30 anos e ali começou a anunciar a mensagem para a qual ele veio. E a síntese da sua mensagem é aquilo que eu disse antes, está bem claro em São João, capítulo 13, versículo 34. Amai-vos uns aos outros. Foi repetido quando Jesus Cristo ascende, sobe aos céus, se afastando de nós visivelmente, mas invisivelmente ele continua presente em toda parte e especialmente quis deixar-se na branca e santa hóstia consagrada em todos os sacrários do mundo, vindo em cada consagração da Santa Missa, Cristo Jesus se faz ali presente, sob as aparências de pão e de vinho. Isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. São palavras de Cristo Jesus que devemos saber aceitar. E Jesus Cristo continua presente em nosso meio, especialmente também em cada Santa Missa, na consagração, ali sob as humildes espécies de pão e de vinho, ele mesmo afirmou: isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E Cristo queria que a sua mensagem continuasse pelo mundo afora. Por isso ele deixou a Igreja Católica e colocou um vicários quer dizer alguém para substituí-lo, alguém no lugar dele, na pessoa de São Pedro, conforme lemos claramente em Mateus capítulo 16, versículo 18, onde nós podemos abrir a Bíblia, se poderá me acompanhar, onde no capítulo 16, versículo 18, Jesus diz: e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra quer dizer o fundamento firme, fundamento sólido, que está a igreja fundada por Jesus Cristo, e agora colocou como primeiro Papa a pessoa de São Pedro. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tantas perseguições que a Igreja Católica passou no decorrer dos quase 2000 anos de existência, e, no entanto, sempre continua. Quantos mártires, quantos papas que foram martirizados. E ainda continua Cristo dizendo: eu te darei a chave do reino dos céus. E vemos São Pedro ali com as chaves, com o poder, a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares
será ligado na terra, será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Tudo que tu, Pedro, tu, Papa, hoje, o Pedro de hoje é o Papa Francisco. Tudo aquilo que ele aprovar aqui na terra será aprovado por Jesus Cristo nos céus. Tudo aquilo que o Papa desaprovar aqui também será desaprovado nos céus. E até agora, na Igreja Católica, houve uns 269 papas no decorrer dos 1986 anos. Uns papas coordenaram mais anos a Igreja Católica. Houve papas que coordenaram a Igreja 33, 34 anos, como foi o caso de São Pedro, o Papa São João Paulo II. Houve papas também que coordenaram a Igreja 2 anos, 1 ano, meio ano, já foram martirizados por perseguidores, por imperadores pagãos. Aqui vemos São Pedro, o primeiro Papa ao qual Jesus Cristo exatamente colocou como Papa. E vemos, então, ele com as chaves e também abençoando a humanidade. O Papa também sempre dá a bênção, como todo o bispo, sacerdote, diácono, também o pai e a mãe, ou a catequista, pode também abençoar os seus catequizandos, os pais a seus filhos. E nós vemos atrás, nessa imagem, nessa tela, vemos a cúpula de São Pedro, dentro, quem olha para a igreja do Vaticano, dentro tem esta grande a cúpula por dentro. Então, e a Igreja Católica tem uma hierarquia, ou seja, tem as pessoas que coordenam pela face da terra a Igreja Católica. Cristo teve também os apóstolos e teve os discípulos, 12 apóstolos e 72 discípulos. Os apóstolos de hoje são os bispos, são mais ou menos 4.800 bispos e arcebispos espalhados pelo mundo inteiro. E os discípulos são os presbíteros, os sacerdotes. E também nos Atos dos Apóstolos nós encontramos os 7 diáconos. São pessoas casadas que colaboram na Igreja Católica, realizam todas as funções dos sacerdotes, menos a celebração da Santa Missa, menos o sacramento da misericórdia e o sacramento da unção dos enfermos. Interessante falar da unção de enfermos. Hoje eu escutei numa rádio, de manhã cedinho, lá pelas 6 horas, tal, não sei se tem fundamento, mas desde que esse grande corredor que faleceu ontem, ele simplesmente estava hospitalizado, recebeu o sacramento da unção dos enfermos e, terceiro dia, já estava novamente na pista, correndo. E podemos ver o grande bem que traz é o sacramento da saúde. Cristo Jesus, então, está bem claro, é só abrir a Bíblia ali, na unção dos enfermos, na carta de São Tiago, onde está no capítulo 5, a unção dos enfermos. Bem, mas então na igreja existe uma hierarquia, existe o Papa, os cardeais, arcebispos, bispos,
monsenhor, cônego e padre. Alguns perguntam como, para ser bispo, é necessário algum curso especial? Não, não é necessário. O próprio trabalho do bispo, ele fazendo os trabalhos, ele vai sobressaindo, o padre vai sobressaindo as capacidades dele, os trabalhos apostólicos, a sua doação em favor da comunidade. E aí então são indicados alguns padres para serem bispos. Então, não é questão de estudos. Todos, para serem padres, todos têm o mesmo estudo. O ensino fundamental, ensino médio, depois a faculdade de filosofia, 4 anos, faculdade de teologia, 4 anos, para depois serem ordenados presbíteros. Em geral são 19, 20, 21 ou 18 anos de estudos. Depois de padre, se a pessoa quiser, pode fazer cursos de especialização ou outros cursos, mais faculdades. Assim como qualquer pessoa pode também, depois de ter feito uma faculdade, pode ir se aperfeiçoando. E todos os sacerdotes, de modo geral, durante o ano, cada ano em geral, a diocese proporciona, apresenta para os presbíteros, para os padres, como também para os diáconos permanentes, cursos de aperfeiçoamento. Ainda na semana passada, uns 50 sacerdotes estivemos durante 2 dias no Centro de Evangelização Angelino Rosa, ou seja, no CEAR, ali na entrada de Governo Celso Ramos, realizando mais um curso. Eu, por exemplo, depois de padre, ainda fiz também psicologia, depois parapsicologia, sob a coordenação do padre Quevedo, na Faculdade de São Paulo. Tive a ocasião de fazer esse curso que muito me ajudou como padre e muito está me ajudando. Então, quanto mais a pessoa vai se aperfeiçoando, e mesmo também como padre, por meio de revistas, por meio de cursos menores, sempre o padre é convidado a se aperfeiçoar na sua vida. Então, nós temos os bispos, como eu disse, os diáconos permanentes, os catequistas que vão ali colaborando aquilo que Cristo Jesus falou antes de ascender aos céus. Também Mateus capítulo 28, versículo 20, e diz bem claramente: ide pelo mundo inteiro, e especialmente em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco até o final dos tempos. Então nós temos essa garantia da presença de Cristo Jesus durante todos os séculos, enquanto existir a Igreja Católica. Vejam bem também os diáconos. Diáconos são todas as pessoas que, durante as férias, fazem cursos durante 5, 6 anos, sempre em janeiro e julho, e o diácono Padre Walter Maurício Gueder, que é o que coordena esses cursos, e tem diversos livros publicados sobre diaconato, e prepara os diáconos. Existem os diáconos transitórios e os permanentes. Os transitórios são aqueles que terminaram os estudos
para o sacerdócio e agora são ordenados diáconos, como no sábado passado houve lá em São João Batista 2 jovens que foram ordenados diáconos. Eles, até o final do ano, se Deus quiser, serão ordenados presbíteros, chamados diáconos transitórios. Ficam diáconos durante meio ano, 1 ano, 5 meses. E existem os diáconos permanentes. São pessoas casadas, ou viúvos também, e que são ordenados, fizeram estudos também, claro, não tantos anos como os padres, e não tanto com tanta intensidade, e ficam então diáconos para sempre. Não são ordenados presbíteros, sacerdotes, né? E existe também na igreja católica os ministros da palavra, os ministros do batismo, catequistas das crianças para a primeira Eucaristia, catequistas para o sacramento da crisma ou da confirmação, catequistas para o encontro de noivos, preparando os noivos, catequistas para as pessoas adultas. Quantas pessoas que não tiveram ocasião de se preparar para a primeira Eucaristia, quando tinham seus 9, 10, ou 11, ou 12 anos, e agora desejam também receber a Cristo Jesus. Então, as paróquias, é só falar com o secretário ou secretária, ou padre na paróquia. Olha, eu já tenho 50 anos, tenho 60 anos, tenho 70 anos, tenho 30 anos, tenho 20 anos, eu gostaria de me preparar pela catequese para fazer também a primeira Eucaristia, primeira comunhão. Então, é claro, haverá uma catequese mais intensa para essas pessoas e também menos anos. Então, aí a pessoa poderá também receber a primeira Eucaristia. E existe, por exemplo, o ministro também da encomendação do corpo, pessoa que faleceu, o padre. Por exemplo, quantos padres, às vezes no interior, um padre sozinho numa paróquia, às vezes tem 2 ou 3 enterros durante o dia, ou o padre está fazendo um curso, ou o padre está enfermo. Então, tem o ministro da encomendação que faz a oração e também um catequista pode também ali realizar, como também nas regiões missionárias, no meio de índios, ou nesse imenso Brasil, existe também catequistas que podem realizar, assistirem os casamentos, porque nós sabemos que nem sempre é possível o padre estar em todos os lugares. Mas é bom que todos nós saibamos, toda pessoa batizada, toda pessoa que fez a primeira Eucaristia, que ela faz parte da igreja. Então, é igreja. Existe a igreja material, construção de tijolos, de pedra, de cimento, mas existe também a igreja espiritual, que somos todos e cada um de nós. E, então, cada um de nós deve procurar vivenciar sempre mais a sua fé e assumir com responsabilidade o seu batismo. É esta a vontade de Cristo Jesus. É esta a vontade de você também, de ser cada vez mais
vivenciando a sua fé, o seu compromisso de verdadeiro cristão. Os santos de hoje celebramos São Santo Epitácio, São Miguel, São João Batista Rossi, São Desidério, Santo Eufébio e os mártires São Basileu, Desidério de Viena. E ontem nós celebramos o dia de Santa Rita de Cássia, essa grande santa, padroeira dos casos difíceis e quase impossíveis. Dia 2 de junho, lá em Tijuquinhas, na tenda Nossa Senhora Peregrina, Nossa Senhora de Schoenstatt, estará presente às 4 horas da tarde, já começa às 3h30, o lançamento e a bênção do projeto do primeiro santuário dedicado a Nossa Senhora de Schoenstatt, Nossa Senhora Peregrina, Nossa Senhora das Capelinhas, às 3h30, às 4 horas, então, teremos a Santa Missa. Você é convidado a também fazer-se presente. Padre Pedro, como é que eu chego lá, nessa tenda, onde vai ser o futuro santuário? Uns 4, 5 quilômetros além de São Miguel, uns 10 quilômetros depois de Biguaçu, tem um posto de combustível, de gasolina, à direita, entra ali no posto, siga uns 120 metros, paralelo à BR-101, passe por debaixo da BR-101, tome a direita e logo 400 metros adiante você encontrará ali o local onde será construído o santuário ecológico dedicado a Nossa Senhora de Schoenstatt, Nossa Senhora das Capelinhas. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar acima de você, para iluminar, atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a benção da Trindade Santa, de Nossa Senhora e também de São Pedro, que você está vendo ali na tela, o primeiro Papa que Cristo Jesus colocou, e a Igreja de Cristo continua sempre. Hoje o Papa você conhece muito bem, Papa Francisco. E a bênção também da água e sobre todas as pessoas enfermas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com fé esta água.